Olá, você acompanha agora as reportagens da nossa equipe de jornalismo, os principais destaques nacionais e internacionais. O Brasil teve um saldo positivo de 370 mil novas vagas de emprego formais em agosto. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, o Brasil gerou um total de 372.265 novas vagas de emprego com carteira assinada no mês de agosto. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, os números representam um saldo positivo no nível de empregos gerados nos 5 principais setores de atividade econômica. Na primeira posição está o setor de serviços, que gerou mais de 180 mil postos de trabalho. Logo depois vem o comércio, que registrou mais de 77 mil postos, seguidos pelo setor da indústria, com mais de 72 mil vagas, e a construção, com mais de 32 mil. A agropecuária gerou mais de 9 mil novos postos de trabalho. O salário médio de admissão em agosto de 2021 teve queda de 1,42% na comparação com julho deste ano. E olha, o mercado de trabalho brasileiro deverá abrir quase 600 mil vagas temporárias no final do ano. A notícia era esperada há muito tempo. O último trimestre de 2021 promete uma disparada de empregos temporários. Dia das Crianças, Black Friday, Natal, Ano Novo. As próximas datas comemorativas já começam a aquecer o mercado. Segundo a Acertem, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a expectativa é de abertura de aproximadamente 565 mil vagas temporárias entre os meses de outubro e dezembro, um crescimento de pelo menos 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ainda temos um cenário de incertezas, né, em função do desconhecido, mas com certeza estamos mais animados, né, os empresários estão sim, acreditando numa retomada. A retomada chega com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização de restrições por todo o país. E mesmo com cautela, as empresas precisam contratar para atender à demanda que vem por aí. E a saída são as vagas temporárias, preenchidas de forma rápida e dentro da formalidade. E o empresário não precisa ter aquela preocupação de ter que manter a pessoa se a tarefa não permanece. Então dá uma certa tranquilidade aí de ter a pessoa durante o período que ela precisa da pessoa. Nesse tipo de contrato, os direitos do trabalhador são assegurados. 13º salário, férias, fundo de garantia. Tudo proporcional ao tempo trabalhado. Ele tem todos os direitos que um trabalhador efetivo tem, exceção para aviso prévio, porque é justamente o contrato regulamentado pela Lei 6.019, então não cabe aviso prévio, e não tem direito a multas. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que mais da metade das vagas sejam abertas pela indústria, 25% pelo setor de serviços e o restante pelo comércio. Para quem busca uma oportunidade, o caminho é um só. É preciso se cadastrar em agências especializadas em mão de obra temporária. E muito além do currículo, outros atributos são avaliados. Postura, maneira de falar, se a pessoa é uma pessoa concentrada e focada naquilo que ele está querendo. Em muitos casos, a experiência não é exigida, porque antes de iniciar o trabalho, algumas agências treinam a pessoa contratada. Nós vamos prepará-la para ela fazer esse atendimento para o cliente dentro dessas lojas. E as chances são grandes. Segundo o levantamento da Acertem, 22% dos temporários são efetivados e você pode ser um deles. Se está em busca de recolocação profissional, é hora de atualizar o currículo e ir à luta. Mais da metade do salário do brasileiro vai para o pagamento de contas, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de proteção de crédito. Com dificuldade para pagar os débitos em dia, muitas pessoas estão optando por parcelar as dívidas. Todo início de mês é a mesma preocupação, os boletos não param de chegar. É aluguel, é água, é luz, é telefone, é tudo. E causa muita preocupação para você? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estou desempregada, então causa muita preocupação. 1 a cada 2 brasileiros usam mais da metade do salário para pagar contas no primeiro semestre desse ano. É o que aponta um levantamento feito pela Boa Vista, empresa de proteção de crédito. A situação ainda seria reflexo da pandemia do novo coronavírus. Agora estamos começando a recuperar, mas o desemprego aumentou bastante durante a pandemia.
Então ele saltou de 11% para 14%, por exemplo. Quando isso acontece, normalmente a renda também diminui. A gente ainda teve um pouquinho de renda que não diminuiu tanto por conta do auxílio emergencial. Em 2020 ele foi muito significativo, um valor muito elevado. Mas já agora, neste primeiro semestre do ano, que é onde a pesquisa foi feita, né, a gente vê que os primeiros 3 meses do ano não teve auxílio emergencial, né, não teve até abril. Abril começou de novo, mas começou já num valor muito menor e por um número menor de pessoas. Então, o efeito que se deu na renda já é bem menor. Então, sem dúvida, é efeito da pandemia, essa redução da renda. O levantamento ainda revela que 57% dos consumidores estão encontrando dificuldade para colocar as contas em dia. É um desafio que você tem que superar, né? Você recebe praticamente só para pagar as contas. Se faltar alguma coisa, descobre. Os bancos e cartões de crédito continuam sendo a principal causa das dívidas, 29% dos casos. Em seguida aparecem os serviços de utilidade pública, 23,3%. E o varejo em terceiro lugar, com 13,2%. E sem condições de quitar todos os débitos, muita gente tem recorrido à negociação. Um outro levantamento, esse feito pela Serasa, aponta que 1 a cada 3 brasileiros teve que parcelar pelo menos uma dívida no mês de agosto. A saída pode ser boa tanto para a empresa quanto para o cliente, mas especialistas alertam que é preciso tomar alguns cuidados. Acabei de parcelar um ali agora. Acabou de parcelar? Acabei de parcelar, moço, um ali agora. Então é aquela coisa, né? Devo, não nego, pago e... Quando puder. Pago quando puder, né? Eu acho que isso pode ajudar eles a se organizarem, porque faz a dívida caber no orçamento, mas tem que ter muito cuidado sobre quantos parcelamentos está fazendo. Porque parcelamentos demais também esgotam a capacidade de consumo das famílias. Então, o ideal é que a gente nunca precisasse parcelar nada, né? A gente não parcelasse no cartão, a gente não parcelasse, não comprasse nada no cheque, porque são mecanismos de extensão da renda. Quando você quer muito uma coisa, comprar muito uma coisa, aí como é que você faz? A gente ajunta o dinheiro primeiro, parcelado primeiro em casa, né? Guardando, aí vai lá e compra. Mas ter que parcelar para pagar para alguém depois, não. Mas tem que ter força de vontade para você aguentar isso, hein? Tem, bastante. As novas medidas para tornar o Pix mais seguro entrarão em vigor no dia 16 de novembro. O Pix, que permite transferências bancárias em tempo real 24 horas por dia, tem sido alvo de golpes em diversos lugares. A tecnologia passou a ser utilizada para a prática de fraudes, sequestros e roubos constantes. Em agosto, o Banco Central informou que lançaria um conjunto de medidas que iriam reduzir a vulnerabilidade do sistema. Entre as novas medidas estão o bloqueio cautelar, que vai permitir que o banco possa efetuar o bloqueio dos recursos por até 72 horas em casos de suspeita de fraude. A notificação de infração, que deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória, o que visa permitir que os bancos registrem uma marcação na chave Pix, caso exista a suspeita de fraude. A ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude, que permite a consulta de informações vinculadas às chaves Pix, além de mecanismos adicionais para a proteção de dados. Os bancos terão que definir procedimentos de identificação e de tratamento em caso de excessivas consultas de chaves Pix. Recentemente, o Banco Central informou que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro para estabelecer o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. O limite pode ser alterado caso o cliente peça, mas a instituição terá 24 horas como prazo mínimo para alteração. A Butanvac, vacina que tem tecnologia americana e está em estudo pelo Instituto Butantan, apresentou boas taxas de segurança e de resposta imunológica durante a fase 1 dos estudos iniciais. Os resultados do estudo foram divulgados em uma plataforma independente. 210 voluntários entre 18 e 59 anos participaram dos testes iniciais. Eles receberam 2 doses do imunizante com um intervalo de 28 dias entre elas. O resultado mostrou que 1/3 dos participantes apresentou efeitos adversos, mas nenhum caso grave foi registrado. Os sintomas mais frequentes entre os voluntários foram fadiga, dor no local da aplicação, dor de cabeça e dor muscular.
Com o fim dos testes da primeira fase, a candidata à vacina contra a Covid-19 demonstrou perfil de segurança aceitável e alta imunidade. A vacina, conhecida internacionalmente como NDV-HXP-S, tem baixo custo de produção e pode ser feita em qualquer instalação que produza a vacina do vírus da gripe. As primeiras pesquisas foram descritas por cientistas em Bangkok, Nova York e Austin, e o imunizante também está sendo testado no Vietnã, Brasil e Tailândia. Caso a vacina se prove eficaz em todos os testes, o Butantan deverá produzir 100% do imunizante em infraestrutura própria. A rede social TikTok atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, com pelo menos uma visita por mês. A plataforma de vídeos agregou mais de 300 milhões de usuários desde julho de 2020, última data com dados comunicados pela empresa. Popular antes da pandemia do coronavírus, principalmente graças às coreografias virais, o TikTok se beneficiou do forte crescimento do confinamento durante a pandemia, com fechamento de escolas e teletrabalho. A empresa busca avançar na publicidade e lançou no final de agosto uma nova função, que permite a seus usuários comprar diretamente os produtos propostos pelos criadores de conteúdo. Um zoológico francês comemora o nascimento de animais de espécies ameaçadas de extinção. 2 pumas, 2 onças pintadas, 9 macacos esquilos peruanos e ainda mais raros gêmeos macacos berberes nasceram neste verão no zoológico de Lumini, que tem um programa de reprodução destinado a manter e promover a sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção. Os animais fazem parte de programas de criação e a instituição vai aguardar o desmame, que dura cerca de 1 ano, para promover a independência deles e serem destinados para outros zoológicos parceiros, para perpetuar a espécie e se reproduzir com outros indivíduos. Esta é uma população que está em declínio, mas começa a voltar ao estado normal. Mas isso não nos impede de ter de dar continuidade às medidas de proteção e extinção nos zoológicos, para manter uma população geneticamente viável em ambiente natural, explicou Jérôme Cadinot, veterinário dos parques zoológicos de Lumini. Outro ponto de comemoração para a instituição é o fato dessa ser a primeira ninhada da mamãe primata que está conseguindo criar seus filhotes, que estão com apenas 15 dias de vida saudáveis. E isso nem sempre acontece, pois há casos de rejeição. Certamente ela será uma ótima criadora para o futuro e para continuar a perpetuar a espécie. Além de sua importância e preservação de espécies, o zoológico de Lumini fica a apenas 60 minutos de Paris e é um dos principais pontos turísticos e atrações do país. Depois do intervalo, a gente mostra que a Pfizer está desenvolvendo uma pílula contra a Covid. Até já! A Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor de protease e, em testes de laboratório, demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção.
A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. Desde a chegada do Talibã ao poder no Afeganistão, os preços de alimentos e combustíveis dispararam e as oportunidades de ganhar um dinheiro extra diminuíram. Antiquários vazios, vitrines cheias, mercadorias de sobra e falta de clientes. A antes movimentada Rua das Galinhas em Cabul, capital do Afeganistão, agora sofre com o ambiente deserto da região. Segundo comerciantes locais, as vendas secaram após a maioria dos estrangeiros deixarem o país depois que o Talibã assumiu o governo. Não tivemos clientes estrangeiros nos últimos 2 ou 3 meses por causa da situação atual. Eles não estão vindo, mas acredito que a situação vai se acalmar e as pessoas voltarão. Faremos negócios de novo. O local costumava ser um ponto de encontro onde trabalhadores humanitários e turistas aventureiros compravam tapetes tribais vintage, cerâmica, joias e outros produtos. As pessoas estão indo embora, mas há um sentimento de incerteza. Elas não sabem o que vai acontecer. Essa é a questão. Vamos para uma guerra civil ou as coisas vão melhorar? O mundo vai aceitar o governo talibã ou não? É uma grande incógnita. De acordo com o Ahad, o público-alvo de seu negócio é justamente os estrangeiros, além dos afegãos mais ricos. Isso porque os tapetes antigos podem custar milhares de dólares. Questionado sobre quantas peças ele vende por semana, o comerciante afirma que agora nenhuma. A Rua das Galinhas era muito popular nas décadas de 1960 e 1970 entre os visitantes da trilha hippie de Cabul. O turismo despencou durante e após a Guerra Soviético-Afegã, que começou em 1979. Mas a rua sofreu uma recuperação após a invasão dos Estados Unidos em 2001. Você já pensou em viver mais de 100 anos? Um novo estudo indicou que os humanos provavelmente podem viver 130 anos. Uma nova pesquisa publicada no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário. Do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda. O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. Para aliviar o peso das sacolas e facilitar a vida de clientes de um shopping center em Singapura, 2 robôs foram desenvolvidos para carregar as mercadorias dos compradores. Desenvolvidos pela empresa Otsol, os carrinhos de compras da nova geração estão aliviando o peso dos braços dos clientes que moram perto de um shopping em Singapura. Depois de fazerem as compras, os consumidores levam as sacolas para um ponto de coleta no shopping e agendam a entrega. Camelo é um robô de entregas. Na real, é um robô de delivery autônomo. Então, ele transporta suas mercadorias ou suas sacolas se você sentir que está muito pesado para levar para casa. Depois, é só o cliente aguardar no local certo e na hora marcada, escanear o QR Code e pegar suas compras no compartimento do robô.
Cerca de 700 famílias de um conjunto habitacional em Punggol podem testar o serviço por 1 ano. Os 2 robôs pesam 80 quilos cada e se movem a uma velocidade máxima de 5 km por hora. Também contam com sensores de obstáculos e outras tecnologias. O segurança vai acompanhar o trabalho dos camelos durante o período de testes. O investimento em robôs na Singapura não é novidade. O país também já usou robôs para transmitir mensagens com distanciamento seguro em parques e para fazer a limpeza de shoppings e aeroportos. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau.